Aleluia, glória a Deus. Eu estava na expectativa do pastor Rogério subir a montanha, né? E eu ficava lá olhando ele passava por mim, passava mancando. Aí sabe aquela vontade de você pegar, abraçar o pastor assim, falou: não, pastor, eu vou com o senhor, eu vou montar a sua barraca. Vontade de você pegar o pastor no colo. Aí o Espírito Santo vinha: não, tem mais para ele, deixa ele que tem mais 2 montanhas para ele subir ainda. Fiquei na expectativa do pastor Rogério, mas eu confesso que eu estou mais na expectativa do pastor Alan subir a montanha. Porque o pastor Alan é atleta. Vamos... o pastor, e tem um índice de atleta lá, igual o Bruno falou. Os preparadinhos não conseguem subir. Agora vai, os caras mais ou menos sobem. Não, pior que o Rodrigo falou para mim: se você subiu, eu também subo. Eu falei: só faltava, né? Só faltava. Pastor Falcão, o senhor não precisa subir. O senhor já está muito próximo de Deus. Você acha que o Legendários é difícil? Difícil é fazer encontro com Deus com ele. Primeiro dia que eu fui fazer encontro com Deus com o pastor Falcão, ele olhou assim, de cima, embaixo. Você já fez encontro com Deus? Já. Então você vai trabalhar aqui comigo aqui, pertinho de mim. Eu falei: beleza, eu vou ficar perto do pastor, primeiro encontro. Jefferson, vai lá limpar o banheiro. Eu falei: mas pastor, eu sei pregar, vai limpar o banheiro. Depois eu desconto, pastor. Depois eu desconto. Nada como um dia após o outro. Mas eu vou falar para você uma coisa, é rapidinho, 10 minutinhos só, não vai demorar mais que isso. A experiência que a gente tem na montanha é extraordinário. E eu voltei de lá com uma vontade de escrever um livro. E hoje eu estava escrevendo, foi 41 páginas que eu escrevi. Eu estava na 42ª. E a Melissa bateu no quarto, quase derrubou a porta do quarto. Quem conhece a Melissa é assim na vida real também. Porque ela estava lendo o livro do Spurgeon, e ela teve uma revelação, e esmurrou a porta do quarto falando: eu tive uma revelação, eu vou te falar, você pode pôr no seu livro aí. Não está sendo gravado no YouTube não, né? Meu Deus, eu não falei da Melissa, hein? Jesus do céu. E olha o que ela falou, o que Charles Spurgeon fala: não é a nossa falta de tamanho que impede Cristo, é o nosso excesso de tamanho que impede o agir de Cristo. Não é a nossa fraqueza que impede o agir de Cristo nas nossas vidas, e sim a nossa força. Não é a nossa escuridão que impede Cristo de agir em nossas vidas, e sim a suposta luz que detém a sua mão. Quando você estiver fazendo as coisas por você mesmo, a luz de Deus, mesmo que ela queira brilhar na sua vida, ela não vai brilhar, porque você acendeu uma lanterna, você acendeu um farolete. Apaga logo esse farolete e entrega a sua vida a Deus de uma forma única. Eu aprendi na montanha isso. Quando eu subi na montanha, eu confesso para você, como o Bruno falou, como o Pedro falou, eu estava muito bravo com o Bruno. Falei: Deus, como que o Senhor põe um cara almoçando do meu lado, e de repente o cara me agita lá, o Legendários, e o pastor que era para ir, não foi, e eu que vou. Eu que estou pagando esse pato aqui, era o pastor Rogério que está aqui. Primeiro dia, segundo dia, revoltado com a montanha. Mas quando as minhas forças todas foram embora, e que o Jefferson velho ficou na montanha, porque teve muitas coisas ainda que Deus precisava lapidar, ficou na montanha, foi que eu entendi que eu só passaria pelo Legendário, subiria na montanha se Jesus começasse a ser as minhas pernas, se Jesus começasse a entrar no meu coração e começar aquela limpeza poderosa que só Ele faz. Porque uma coisa é eu falar para você, ir para o Legendários. Como que eu posso falar para você ir para o Legendário se talvez na sua casa você deixou um sonho lá pela metade? Se você deixou, você deixou um pedaço de você lá fora. Eu queria falar com você rapidinho sobre a importância dos seus dias. Quando eu subi para a montanha,
Eu estava muito revoltado com a vida. Eu falei, eu vou parar com Atibaia, porque eu já fechei Perdões, agora eu posso fechar Atibaia também. Se eu tivesse feito isso, hoje os nossos números em Atibaia são 62 pessoas mais ou menos de frequência de culto. Nós temos 5 células, nós temos um líder de jovem que está se levantando. A igreja começou a responder. Mas se eu tivesse fechado isso antes do Legendários, essas pessoas que entraram na igreja não teriam oportunidade de conhecer o Cristo que nós conhecemos. Ontem teve uma célula aberta na igreja, teve uma mulher que recebeu uma cura instantânea, eu nunca vi isso. O louvor tocando, o louvor no violão, o menino no violão. Aliás, esse menino teve uma experiência, o Felipe, igual você. Ele pegou o dom no monte, ele não cantava, não tocava, de repente Deus, pum, derramou nele o dom. E ele começou a dedilhar o violão. E a mulher que chegou lá com problema no casamento, que chegou sozinha, com problema de dor de cabeça, com problema com o filho, ela teve uma visitação de Deus assim extraordinária. Por quê? Porque ela deixou tudo lá para trás, tudo lá para fora. E quando você entrar na igreja, deixa tudo lá para fora. Eu sei que eu aprendi isso na montanha, eu deixei tudo lá na montanha. E tinha as coisas que eu precisava deixar mesmo para evoluir, porque é um processo evolutivo. É um processo de uma evolução constante. E cada vez mais perto de Jesus, mais essa evolução acontece. E aconteceu na minha vida. As minhas ministrações não são do mesmo jeito. O meu jeito de falar com as pessoas não são do mesmo jeito. Mudou. Alguma coisa mudou. Mas o que mudou? O Jefferson? Não. Cristo no Jefferson. Eu dei a possibilidade de Deus falar mais comigo. Eu dei a possibilidade de Cristo realmente falar e eu ouvir e tirar o barulho do mundo, o barulho que tira a presença de Deus, a voz de Deus na minha vida. Ele fez isso numa barraca, porque a primeira coisa que eu fiz foi deixar o celular, ficar 3 dias só com ele. Foram 3 dias que eu não pensei na minha família. Foram 3 dias que eu não pensei se eu tinha que comer ou beber. Foi 3 dias que eu falei, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou sair daqui. Acredite você, Ele está com você em todos os momentos. Em todos os momentos Ele é a resposta na sua vida. E quando eu voltei, a minha postura na igreja foi outra. A gente começou a identificar os problemas e coisas que eu não tinha coragem de falar com as pessoas, eu comecei a falar. Você quer um exemplo? Chegou um pai e falou assim, ó, trouxe meu filho para o Kids aqui, vai ter ofertinha na salinha, você ensina meu filho a ofertar? Falei, claro que eu ensino. Peguei ele pelo braço, fui lá fora. Nossa igreja está aberta há quase 1 ano, você nunca ofertou. Como você quer que eu ensine seu filho a ofertar? Que exemplo você está dando para o seu filho? Você não oferta na nossa igreja. É o exemplo que ele tem na sua casa. Em outros tempos eu não ia falar isso. Em outros tempos eu ia levar na política e vida que segue. Só que teve transformação na vida desse pai. Ele continua, ele é ofertante na casa do Senhor. Porque agora a gente aprendeu uma coisa, a gente direciona as pessoas para uma verdade, a verdade absoluta que cura. Talvez você não tenha as melhores frases. Você chega com a sua dor, eu não tenho o que falar para você que seja alguma coisa do Jefferson, mas acredite você, que se você entender que Ele está com você em todos os momentos, essa dor é momentânea. E o que acontece, para a gente já ir para o final, o que acontece nesses dias que falou muito comigo, pastor? Eu comecei a ministrar de olho fechado, quando o Espírito Santo fala comigo, não tem jeito, e eu falo mesmo, Melissa, vou falar pastor Rogério, hein? Mas não tem jeito. O Pedro, ele foi na igreja e a gente ministrou isso que eu vou falar para vocês hoje. O tempo, a brevidade do tempo. Isso mexeu muito comigo na montanha. Eu tenho 51 anos. Eu não tenho uma expectativa de viver até os 80, 90 como meu pai viveu, a minha mãe viveu. Os dias estão mais desgastantes. A perspectiva de tempo do ser humano hoje é de 16 horas. O dia é de 24. Mas pela ansiedade, pela sua agitação do dia a dia, a perspectiva é de 16 horas. Você não percebe? Acordou, a hora que você olha, já é noite, já é hora de dormir.
parece que se passaram pouco tempo. Só que você já viveu, você já correu durante 24 horas. Só que a sua mente está falando que o tempo diminuiu. A nossa perspectiva hoje diminuiu. Nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa poderia ir de um ponto X a um ponto Y era a velocidade de um cavalo. Nós, seres humanos, inventamos o carro a combustão em 1800 e alguma coisa, 1860, 1806. Hoje nós temos a internet, nós temos o avião, nós temos a locomoção muito mais rápida. Eu demorei 1h30 para chegar aqui de Atibaia para cá. Para quê? Para a gente ganhar tempo. E a gente nunca viveu tão sem tempo assim. As informações, elas brotam na nossa mente de uma maneira acelerada muito grande. Eu li um livro do pastor Edenir, que eram 10.000 pensamentos por dia na sua mente. Depois eu fui pesquisar, vi que eram 80.000 pensamentos. Só que em 24 horas nós temos 86.000 segundos. Cara, é um pensamento quase por segundo. E a maioria desses pensamentos tira você do foco que é Cristo. Na montanha, eu me dediquei a pensar nele. Porque quando você está andando nos caminhos, e os caminhos são difíceis, você tem que estar louvando, você tem que estar adorando. O monitor mesmo, ele faz você a elevar a sua fé, mesmo que você não seja cristão. Como todo mundo está louvando, você vai louvando. E acredite que teve dias que se eu não louvasse, que se eu não adorasse, eu não ia alcançar o meu objetivo, que era chegar no ponto destinado para nós. Então isso é muito forte, porque aconteceu comigo quando eu não tinha Jesus, que quando eu estava no mundão, eu pensei em tirar minha própria vida, e entrei dentro de um carro, e entrei na contramão, fui parado por um policial federal, e ele me deu uma Bíblia. Achei que ele ia me prender, mas ele me deu uma Bíblia, e ele falou assim: vai procurar uma igreja, porque o que você está precisando é de igreja. Quando eu peguei minha Bíblia e coloquei dentro do porta-luva do meu carro, eu era noivo de uma menina que era dançarina da banda, e a mãe dela recebia uma cigana. Eu era do candomblé na época, e quando eu entrei com o carro na garagem, a cigana começou a gritar lá: ele não vai entrar aqui hoje. Eu falei: tem poder nesse negócio preto que eu estou carregando aqui no porta-luva do meu carro. Foi a mesma coisa lá na montanha. Deus me lembrou que tem poder na adoração. Tem poder na adoração. Tem poder em você dobrar os seus joelhos todos os dias e se dedicar a esse Deus maravilhoso. Tem poder quando você tira o seu tempo. Pelo menos Billy Graham fala que deveria ser 10% do seu dia dedicado ao Senhor. 10% do seu dia dá 2 horas e 40 e poucos minutos. A gente não consegue dedicar tanto tempo assim, mas o dia inteiro você pode passar adorando ao Senhor. O dia inteiro você pode estar pensando no Senhor. O dia inteiro você pode estar com Jesus nos braços, andando, e Ele te levando e mostrando o caminho aonde você vai chegar. Não é a montanha que vai fazer você diferente, é Cristo que vai fazer de você diferente. É Cristo entrando na barraca de madrugada, é a luz entrando em meio às trevas, e você analisando que o seu celular está contaminado por pornografia. É você analisando que tem coisas que você precisa deixar de ser, para poder ser aquilo que Cristo quer que você seja. Chegou o momento da gente ser diferente, não aceitar mais a influência do inimigo nas nossas vidas, porque os nossos dias estão contados, e ele está voltando aí. É muito sério isso. Olha o que está acontecendo no mundo. A gente está à beira de uma 3ª guerra mundial. E se nós não nos levantarmos como homens valentes, tementes a Deus, cristãos verdadeiros que não negociam, como vai ser quando as pessoas chegarem desesperadas aqui? Como que você vai pôr as mãos na cabeça dessas pessoas que precisam das suas orações? Você é ferramenta de Deus, mas não se conforme em ser ferramenta de Deus na prateleira. Uma coisa que Deus me mostrou lá, Bruno, no final, uma visão que eu tive, foi Deus me tirando da prateleira. Não importa o cargo na igreja,
Não importa se você é pastor, se você é obreiro, se você é líder, não importa. O que é importante é você ser usado por Deus da maneira que Ele quer que você use, seja usado. Os nossos dias estão contados. A nossa vida é um vapor que aparece numa chaleira e desaparece. Aqui você está dando sentido à vida. Trabalhar, estudar, ter o seu carro, a sua casa. Eu estava em casa hoje, olhando para minha casa, e eu falei para minha esposa assim: a gente está com um projeto em Atibaia. Não deveria falar isso aqui, que está sendo gravado. E a gente tem Maceió. Como que eu vou para Maceió com esse projeto em Atibaia? Sabe o que ela falou para mim? Vem de Maceió. A gente vai vender uma coisa que a gente demorou tanto para conquistar, que é um refrigério. Vem de Maceió, vamos investir aqui. E Deus abriu os meus olhos. Não há outro lugar que eu queira estar senão na presença do Senhor. Eu cheguei aqui cansado, abatido e com uma dor de um lado terrível. Falei para o pastor Falcão e para o pastor Alan: eu achei que eu ia embora, pastor Rogério. Achei que eu ia no médico agora, porque eu nunca tive essa dor. Eu estava curvando ali no banheiro. Eu falei: não é possível. A hora que o Felipe começou a louvar, a hora que o louvor começou a louvar, o Lucas aqui, essa dor foi embora. Porque é isso que a gente está pedindo nos cultos, a presença de Deus transformando a gente por inteiro, e essa transformação é de dentro para fora. Talvez as portas não se abriram para você ainda em 2024, e é isso que a gente tem falado desde o início do ano, mas o ano não acabou. Há uma possibilidade muito grande de Deus abrir as portas para você. E quando você passa por uma porta, você deixa o passado para trás. A porta separa o ambiente, você entra para o novo de Deus. E eu tenho certeza que o novo de Deus está acontecendo na sua vida. Não importa o que falam, não importa o que dizem, não importa. Você é diferenciado porque você tem um Deus que te ama. Esse Deus não faz diferença de filho, Ele ama a todos da mesma forma, mas a entrega, a sua entrega, ela tem que ser diferente. Só para ir para o final, queria deixar um versículo bíblico, João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus não ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Alguns historiadores falam que Jesus perguntou por 3 vezes, porque o reino espiritual precisava entender que Pedro negou Jesus 3 vezes. O reino espiritual precisava entender que Jesus agora, ele estava revigorando a fé em Cristo e falando que Jesus amava Jesus por 3 vezes também. Pode ser, porque eu acredito muito que no mundo físico, o mundo físico reverbera no espiritual. O que você fala aqui reverbera no mundo espiritual. Por isso que se for uma pessoa que só reclama da vida, cuidado, você está abençoando e o que você abençoa cresce. Por isso para de reclamar, para de murmurar. Passa pelo deserto sem murmurar. Mas o que eu quero chegar aqui? Como que a gente ama Jesus? Como que a gente pode amar Jesus? A Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas como o primeiro mandamento. Mas como você vai amar mais Jesus do que você ama hoje? Pastoreando, cuidando da sua igreja, servindo a Deus. O Legendários é um servir geral. Tem legendários espalhados pelo Brasil inteiro. Estava em Campos do Jordão agora, parei meu carro em frente à igreja católica. Acabou bem na hora da missa, veio 3 pessoas lá, que era
da parte, tudo de preto e branco, veio perguntar assim: ô, Legendários pode ir para católico também? Eu falei: claro que pode sim. Me dá o contato do Legendário. Ele falou: eu vou dar contato do Legendário 01 para você. Passei o contato para eles. Esse movimento é para fazer uma coisa, para trazer Jesus mais perto, porque o mundo está nos afastando. O mundo está colocando tantas coisas na nossa cabeça que está nos afastando do autor da vida. Do autor da vida. A filha de Jairo, quando estava morta, meu Deus, isso falou muito comigo ontem. A filha de Jairo, quando já estava morta e Jesus entrou na casa, tinha um monte de gente ali. E aí Jesus falou assim: por que vocês estão chorando se ela ainda vive? O choro virou riso de uma hora para outra. Tem pessoas que estão perto de você que só estão para te sugar. Só que não é você que vai mandar pessoas embora, é Jesus em você. Você vai brilhar tanto em Jesus que as pessoas que não estão para te ajudar vão sair de perto da sua vida. E uma coisa é você estar na sala, pastor Fábio, outra coisa é você entrar no quarto onde a criança está morta. Satanás, ele não briga contra Jesus, ele briga contra você. Contra Jesus ele não tem poder algum. Então não entra no quarto dessa menina sozinho, não. Entra com Jesus, porque onde Jesus entra, a vida, a luz. Eu creio que Deus, Ele está restaurando sonhos que talvez você nem se lembre mais. Eu creio que Deus está levantando, colocando desejo no teu coração de servir de uma maneira que você ainda não serviu, de se entregar a Ele de uma maneira que ainda você não se entregou. Eu tenho certeza que Deus está falando no teu coração, porque à medida que você se entregar, as outras coisas vão sendo acrescentadas na sua vida de uma maneira extraordinária. Eu não sei como vem cliente no meu escritório até hoje, porque o nosso marketing, mais uma vez, Felipe, está falido. É a 4ª agência de marketing que não dá certo, mas a gente continua crescendo. É o marketing espiritual, igual a Melissa fala. Jesus é o marqueteiro do escritório. Por que isso? Porque Ele sabe que na nossa casa há joelho dobrado no chão. Ele sabe que sem Ele nós não somos ninguém. Sem Ele nada somos. Para onde iremos? Você não precisa de uma montanha para saber que Jesus é o seu centro, que é o reino. Você não precisa saber de uma montanha que Jesus é a luz que vai brilhar na sua vida através das adversidades. Quando o mar se levanta, quando seu barquinho está prestes a afundar, igual estava o meu, há 15 anos atrás, sem perspectiva nenhuma. Mas eu precisei da montanha para lembrar o que Ele já fez na minha vida, porque eu tinha esquecido e fiquei com medo de encarar Atibaia. Eu fiquei com medo de encarar as pessoas. Eu precisei de uma montanha para saber que Ele fez na minha vida. Ele me lembrou cada passo da minha vida. Eu tenho certeza que Deus já fez na sua vida grandes coisas, grandes obras, e Ele está resgatando isso na sua memória, para você servir a quem esqueceu disso, as pessoas que vão entrar precisando disso, ou a pessoa que você pode trazer para a igreja, convidar ela. Eu acredito que Deus, Ele transforma e de uma maneira única e evidente, e tudo coopera para o bem daqueles que amam esse Deus maravilhoso. Então, sirva ao Senhor de todo o coração. Estava vindo para cá, uma fila no pedágio, e a cancela, eu sem parar, passei no sem parar, a cancela abriu. Aí Deus falou no meu coração que a cancela abriu porque ela identificou o selo dentro do carro, que é o selo do pedágio. E Deus falou no meu coração: as portas se abrem na sua vida, porque quando as portas estão fechadas, ela identifica o selo que está no teu coração, que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo em você? Você é um ser imperfeito, com um Deus maravilhoso, perfeito dentro de você, renovando você todos os dias, todos os dias. A gente estava
pesquisa lá em Atibaia. Gente, não, a prefeitura, para fechar algumas igrejas que estavam fora, não estavam adequadas com o padrão da cidade, isso começou a mexer nas igrejas pequenas lá. E veio uma pessoa da prefeitura monitorar a nossa igreja. Essa pessoa da prefeitura, está sendo gravado, né? Mas vamos lá, era de outra religião. Quando ela entrou na igreja, no dia do culto, ela sentiu a vibração do Espírito Santo e ela não conseguiu pôr o segundo pé na igreja. Ela falou, está visto, foi embora. E a nossa igreja está lá aberta e vai continuar aberta. O poder de Deus nesses dias vai ser extraordinário e vai começar a multiplicar dentro de você, e à medida que vai multiplicando em você, vai transbordar na vida de outras pessoas. Teve um dia que eu estava na barraca, no segundo dia que eu fechei a barraca, eu vi uma aranha dentro da barraca, mas eu estava tão cansado que eu peguei com a minha mão, espremi a aranha e matei a aranha. Que loucura é essa? Eu nunca me imaginaria eu espremendo uma aranha grande, viu, pastor? Grande aranha, grande. Eu deixei a barraca aberta, entrou mesmo. E eu falei, Deus, o pior de mim está saindo. O pior de mim está saindo. Por que eu fico tão indignado às vezes com coisas que eu não preciso ficar, e coisas que eu precisaria ficar eu não fico? Porque eu vejo talvez o meu casamento indo para a ruína, e eu não dobro o meu joelho e peço para o meu casamento? Porque eu não vejo a minha empresa falindo, eu vejo a minha empresa falindo e não peço, não dobro o meu joelho, e vou encarar guerras, lutas que não tem nada a ver comigo? As batalhas só se ganham de joelhos dobrados. Eu acredito que Deus vai te levar para um novo nível, onde a oração vai ser um marco central na sua vida, e coisas maiores chegarão à tua tenda. Eu subi na montanha desesperado, porque o meu cunhado, ele assediou a minha filha sexualmente. Não chegou por as mãos, mas assediou. Isso nunca saiu da minha cabeça. Já estava indo para 1 ano e 3 meses. Eu contava esses dias. E eu tentei fazer justiça com as minhas próprias mãos. Conheço um povo aí, que conhece outro povo, que tem arma. E passou pela minha mente limpar a minha honra. Na montanha, Deus tocou meu coração. Todo mundo tem direito à segunda chance, inclusive você. Todo mundo tem direito a perdão, inclusive você. Eu olho os seus pecados que você fez e te perdoei, resolvi te perdoar. Agora olhe para a vida de um irmão seu que não conhece a palavra ainda e resolva perdoar. Eu precisei subir na montanha para tirar uma coisa que estava me corroendo, uma lepra que estava me corroendo. A falta de você liberar perdão para um ente querido, para uma pessoa que passou pela sua vida, é uma lepra espiritual. E Satanás usa isso como isca para tirar você da presença de Deus. Já pescou? Isca é aquilo que cai na água e pega o peixe, tira o peixe do ambiente natural. Satanás tira você da presença de Deus pela falta de seu liberar de perdão. Que você possa refletir, se tiver alguém que ainda está marcando as batidas do seu coração, libere perdão, resolva perdoar, que você vai reconhecer o amor de Deus na sua vida, e o favor de Deus vai começar a brotar em você. Quando eu voltei daquela montanha, a primeira coisa que eu fiz foi falar para minha esposa: eu venci, eu perdoei, agora eu quero continuar. Tudo mudou. Tudo mudou. Não é mais o Jefferson, é outro. Eu voltei sabendo que tem um Deus que me perdoa e eu não posso reter perdão. Eu voltei da montanha sabendo um Deus que me ama e eu não posso reter amor. Eu voltei da montanha sabendo que tem um Deus que me serve e eu também
tenho que servir esse Deus de uma maneira diferenciada, igual o Bruno falou, também é o encontro com Deus, mas também é a vontade de você fazer algo mais para Jesus. Os nossos dias estão contados, os nossos dias estão contados. Aproveita quando você está nesse planeta ainda para fazer as coisas que realmente Deus destinou você a fazer. Todo mundo tem um chamado. Eu comecei numa célulazinha pequenininha, sem pretensão nenhuma, estou numa igreja lá pequenininha, sem pretensão nenhuma, mas as pessoas que passam pelaquela rua, ou entram naquela igreja, de alguma maneira elas são transformadas. Decida transformar a vida de pessoas. Você é um instrumento ungido por Deus. Traga o Espírito Santo para fazer morada mesmo no teu coração e sondar o teu coração, limpar todos os quartinhos do seu coração. Limpeza dói, machuca, mas é preciso. Chegou a hora de você se entregar a um Deus como você nunca se entregou, porque é evolutivo e você está no processo de evolução e você chegou num nível que não dá mais para voltar. Tem pessoas já dependendo de você. Eu falo isso para os jovens lá na igreja. Tem pessoas, jovens, dependendo de jovens da igreja. A igreja foi aberta, não pela vontade do Jefferson, porque não era nem para a gente estar em Atibaia. A igreja foi aberta por Deus, aqui foi aberto por Deus. Eu garanto para você que nem nos maiores sonhos do pastor Rogério, ele imaginava estar nesse prédio. Quando ele pesquisava prédio, o Google não passava por aqui. Ele ia ver outros prédios, mas Deus deu esse prédio. Talvez os planos de Deus não estão alinhados com os seus, mas os planos de Deus são perfeitos. E olha a perfeição do plano de Deus. Você está passando pelo deserto? Não murmure, porque talvez você está no processo de encontrar com esse plano maravilhoso que Deus tem para você. Você pode ficar de pé? Eu sinto no meu espírito que talvez você recebeu uma notícia difícil esses dias. Talvez essa notícia tenha abalado você de tal forma que você questionou até os planos de Deus na sua vida, ou questionou até a sua vida com Deus, a igreja que você frequenta. Está dando tudo errado. E essa notícia chegou para você e ela penetrou no teu coração. Quando vieram falar para Jairo que a filha dele tinha morrido, Jairo já estava de mão dadas com Jesus. Ah, se eu conheço Jesus que me resgatou naquele carro, naquela noite, me livrou da morte. Ele me abraçou, eu senti o abraço dele de uma forma assim, inesperada. Foi o mesmo abraço que eu senti na barraca. Foi o mesmo abraço que eu sinto nas noites, nas madrugadas, quando, igual o Pedro falou, ele acorda de madrugada e de repente a presença do Espírito está manifestada lá. Ei, vem para cá, eu quero te abraçar. Jairo sentiu esse abraço. E quando a notícia chegou para ele, ele ficou abatido, porque sem a menina morrer, ele já estava desesperado. Ele foi se jogar aos pés de Jesus. Imagine quando a notícia chegou: a sua filha morreu, o seu sonho acabou, não vai dar mais, acabou. Como que ele ficou? Ele até esqueceu que ele estava com Jesus, mas Jesus não esquece. E Jesus olha para ele e fala: não tenha medo, confie. E Jesus ignorou a notícia. Deixa eu falar uma coisa para você. Se essa notícia chegou na sua vida de pessoas que não têm nenhuma autoridade sobre a sua vida, ignore. Ignore. Faça igual Jesus fez, ignore. Porque a vida vai brilhar em você de uma forma espetacular. A provisão de Deus vai te alcançar de uma forma única. Você está olhando para um cara aqui que não tinha dinheiro para comprar o sapato que casou, que fez o casamento. Você está olhando para um cara aqui que tentou tirar a própria vida. Você está olhando para um cara aqui que não tinha expectativa nenhuma, de nada. Você está olhando para um cara aqui que era um zero à esquerda, era a ovelha negra da família. Eu andava pela minha cidade, o pessoal apontava o dedo: lá vai o Jefferson, filho do Viana, que não vale nada. Ele vai matar o pai dele ainda, porque só dá desgosto para a família.
Esse era o Jefferson, até ele se encontrar com Jesus. Mas quando ele se encontrou com Jesus, tudo se fez novo. O abraço de Deus fez tudo novo. Não é teologia, não é religião, não é nada disso. Isso é importante, mas não é nada disso. É o abraço de Jesus que te cura, que te sara, que restaura você para algo muito maior. Muito maior. Escute não com os ouvidos, mas com o coração essa mensagem. Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Deus, Ele está chamando você para ter um encontro verdadeiro com Ele. Deus te quer. Deus sente saudade. Você não é obra do acaso. Você é um escolhido. Você é um escolhido. As pessoas podem achar que não, podem apontar o dedo para você, mas você é um escolhido. Deus, Ele te chama para lugares muito, muito maiores. Em nenhum sonho eu pensei que eu ia ter as coisas que eu tenho, viver na cidade que eu estou, ter o carro que eu tenho. Em nenhum sonho do Jefferson preveu isso, mas já estava escrito lá na agenda de Jesus. Há um momento único chegando na sua vida. Coloca esse sonho para fora. Não deixa ele morrer. Hoje, Deus está ressuscitando esse sonho parado aí, que você achou que já estava fedendo. Talvez você perdeu as esperanças, porque tem tanta gente querendo isso mesmo, preparando o velório para você. Ah, melhor que vá, melhor que morra. Não vai dar certo mesmo. Mas hoje Jesus entrou no quarto e está ressuscitando esse sonho. E quando Jesus ressuscitou, para a gente ir embora, orar e liberar o pastor Rogério, quando Jesus ressuscitou a menina, ele falou, o que ele falou para os pais? Não fale nada, não fale nada, mas alimente a menina, dá de comida para a menina. Sabe por quê? Porque não vai ficar sequela. Jesus vai ressuscitar e não vai deixar sequela. Seu sonho vai pular. Você não vai nem se lembrar do tempo ruim. Eu não lembro das coisas que aconteceu lá no passado. Foi apagado. Só que tem uma coisa: o alimento quem dá é você. Invista no seu casamento. Faça nutrição no seu casamento. Faça nutrição nos seus sonhos. Faça nutrição nessa mudança de vida, nessa mudança de comportamento. Faça nutrição no seu chamado. Tem muitos aqui que têm chamados, quando abrem a boca, meu Deus, o Espírito fala. Faça essa nutrição. Vai buscar a Deus de uma forma que você nunca buscou antes. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, te prospere e ressuscite esse sonho. Em nome de Jesus.